uma questão também que as pessoas perguntam sobre essas tribos urbanas. No caso do motociclismo é uma, os punks são outras, roqueiros são outras, a turma do rap, a turma do funk, a turma do pagode, times de futebol, etc, etc. Eu vejo da seguinte forma, o ser humano ele tem uma tendência a se juntar por afinidade. Então o que acontece? Na tribo dos motociclistas, o pessoal geralmente, né, na grande maioria, gosta de rock and roll, uma boa comida, uma boa bebida, motocicleta, óbvio, viajar, fazer amizades, acampar, conhecer novos lugares, etc. O que isso causa na sociedade? Se a sociedade é uma sociedade conservadora, o que vai acontecer? A tribo, por exemplo, dos pichadores, dos punks, motociclistas, rappers, etc., vai causar um impacto, vamos dizer assim, de estranheza a princípio. Se a sociedade não for tão conservadora, o que vai acontecer? Essas tribos vão sendo aceitas. O que acontece para que essas tribos amenizem essa situação de impacto, de aceitação ou não aceitação? Através de quê? De andar dentro da lei, fazer obras filantrópicas, fazer ações que trazem as pessoas para o motoclube, conhecer o motoclube, ver a filosofia do motoclube. Também tem aquela questão, né, dos integrantes serem habilitados, os integrantes andam de capacete. Então tudo isso faz com que a tribo seja assim, melhor vista, vamos dizer assim. Difícil você analisar o impacto das tribos urbanas, elas são também uma construção, né? Essa ideia de tribos urbanas é uma construção, inclusive da antropologia, né? da sociologia também, sobre grupos sociais, né? Geralmente marginalizados, né? Geralmente grupos de jovens, mas também de negros. A moto aqui no Brasil acaba sendo um símbolo de poder, um símbolo de status social, né? Não são todas as pessoas que têm moto. Então o motociclista tem um status, enfim, diferente, né? Mais bem visto pela sociedade do que o motoqueiro. Então tem uma questão de classe aí que está dada nessa relação entre motociclistas e motoqueiros. Os primeiros motoclubes no Brasil surgiram a partir da década de 10, né, do século 20, né, em 1910. Essa necessidade dos grupos se unirem para uma reivindicação de um pleito comum fez o surgimento do primeiro motoclube no Brasil. No exterior, nós não sabemos a causa, mas pelo menos não para essas pesquisas. Mas, no entanto, elas devem ter similaridade na necessidade de um grupo de se unir por conta de uma necessidade ou um interesse comum. Não tem uma história precisa, uma coisa assim, foi dessa forma, mas o registro que a gente tem assim, mais antigo é dos Yankers de Nova York, de 1907. Depois veio o Motoclube do Brasil em 1927, depois em 1932 é que veio o Motoclube de Campos. E lá pelos anos 40 surgiu as Motormaids, um motoclube feminino, mas foi a partir dos anos 90 com aquela questão que o Fernando Collor de Mello acabou com a reserva de mercado no Brasil, liberando as exportações, então começou a surgir motoclubes assim à vontade. A grande maioria dos motoclubes é a partir dos anos 90. Agora, é bom especificar que motoclube, no conceito legal, tem que ter o estatuto e tem que ter um CNPJ. O resto é moto amigo, mototurismo, não que não mereçam o título de motoclube, mas tem uma pequena diferença aí, eu diria, mais de documentação. O crescimento do motociclismo e do motoclubismo no Brasil e no mundo cresceu a partir de um mercado farto de motocicletas. Obviamente, quanto mais consumidores, né, quanto mais propaganda, e até mesmo as competições de motos fizeram que se houvesse uma propagação de um aumento do número de moto-associações.
que usamos isso aqui, então nos diferencia dos motoqueiros. A maioria dos motociclistas, podemos dizer, com a vestimenta, respeitando uma bandeira, ele tem uma doutrina dentro do seu motoclube, ele tem que respeitar. Isso dizer que o motoqueiro é aquele que não anda nas vias de trânsito correto, né? Não fazem o que deveriam fazer e colocam a sua própria vida em risco. Motociclista usa a moto para passeio, para lazer, para se divertir, etc. É claro que você vai de repente encontrar algum motociclista indo com a sua moto para o trabalho, mas isso nós estamos falando de exceções. O pessoal fala, ah, mas é aquele motoqueiro. O motoqueiro normalmente é aquele que a moto está irregular, ele anda sem capacete, ele faz arruaça, ele usa a moto para fazer barulho. Um olhar mais apurado vai perceber, não, peraí, aquele ali é motociclista, ó, veja, tá de capacete, a moto dele é de grande porte, ele está passeando. Olha, aquele ali é um motoboy, ele está fazendo entrega, ele está levando sustento da família. Ó, aqueles ali estão sem capacete, estão de qualquer jeito, dando tirinho, fazendo arruaça. Esses são motoqueiros. Na verdade, o que se aconteceu foi usar o termo motoqueiro de forma pejorativa. Alguns motociclistas se incomodam com isso, outros nem tanto. Tudo é uma questão de conduta, né? Então o motoqueiro ficou pejorativo porque é aquele cara que sai empinando as motos em via pública, onde que não se deve, sai cortando o giro, altera escapamento para fazer barulho. Então esse ficou pejorativo e com o nome de motoqueiro. E motociclista ficou mais aquele que segue regras, que tenta manter as regras de trânsito em dia. Então ficou essa diferenciação. A utilização do nome motoqueiro para relacionar ao motociclista nos anos 80 foi muito forte. E depois, nos anos 90, com a abertura do mercado, as pessoas começaram a correlacionar o usuário com motociclistas, nos motogrupos. E quem não respeitava as regras de trânsito ou utilizava a moto de modo mais perigosa, não respeitando em si uma utilização harmoniosa na sociedade, era taxado de motoqueiro. O Plantonista foi fundado em maio de 2011 e ele já nasceu com esse propósito já de unir paixão pelas duas rodas com as ações sociais. Ele já nasceu com essa bandeira já. Eu fazia parte de um outro motoclube que não tinha a finalidade de qual esse foi fundado. Eu e mais 3 integrantes fundadores em 25 de março de 2007 com a finalidade de filantropia, trabalhos sociais. A ideia de criar um motoclube era um grupo de pessoas que gostavam de andar de moto e se juntavam para sair de fim de semana. Aí foi formado um motoclube. A gente faz ações sociais em três bases, com crianças, com idosos, né? Mas a principal é com animais de rua. Com os animais, especificamente, a gente faz de tudo um pouco, né? A gente não é uma ONG, a gente é um motoclube que tem motociclistas que gostam de ajudar os animais. A gente ajuda com questões financeiras para as ONGs. Além disso, a gente tem feito bastante mutirões no inverno em Curitiba com fabricação de casinhas para os cachorros de rua, cachorros abandonados que moram na rua. Então a gente tem feito algumas em Curitiba e outras nas regiões metropolitanas. Que nos marcam bastante devido ao inverno rigoroso que é em Curitiba, que foram 2 mutirões de casinhas que nós fizemos, que são para os cachorros de rua e os cobertores que a gente doa, principalmente para os animais de rua e para os terminais aqui em Curitiba, que tem bastante cães comunitários, bastante voluntários independentes, que a gente chama, que cuidam desses animais nos terminais. Então, ajudar os animais no inverno geralmente nos causa mais comoção, né? A gente tenta agregar o evento na sede a alguma ação social. Por exemplo, a gente não cobra entrada, mas a gente pede para que as pessoas levem um pacote de ração, ou uma pequena entrada para colaborar com uma castração, ou a gente traz algumas presidentes de ONG de proteção dos animais, né? Caixas de leite. A gente faz o nosso evento e pede as pessoas para trazerem isso, porque a gente não cobra nenhum tipo de entrada.
Agora, os eventos com animais, por exemplo, assim, a gente não tem uma média, mas em 2016, foi o último balanço que a gente fez de rações, a gente conseguiu doar aproximadamente 1 tonelada de rações, que a gente doa para cães e para gatos também, né? Então a gente faz ações o ano inteiro. Então eu acredito que a gente deva fazer pelo menos entre 15 a 20 ações por ano. São 2 eventos por ano, com entrada não obrigatória de colaboração, né, espontânea de quilos de alimento, que são revertidos para entidades assistenciais. Ainda mais, Dia das Crianças, arrecadações de brinquedos e o Natal, campanhas de cadeira de rodas, a gente tem a assistência antes, durante e depois, que é o comodato de uma cadeira de rodas. E também fazemos uma parceria junto com as entidades, um trabalho de voluntários, porque todas têm um trabalho igual, né, igualitário, porque você entrega um brinquedo, você tem uma reação, você tem uma sensação prazerosa. E a hora que você leva uma cadeira de roda para o necessitado, você tem outra visão, outra pegada, é totalmente diferente. Nós ajudamos instituições carentes. Esse ano foram 50 instituições que nós ajudamos, 50 toneladas de alimentos foram arrecadados. Todo ano tem nosso aniversário, e aqui também. Aqui é um local em que a gente se reúne, traz bandas, recebe os nossos amigos, os nossos visitantes. No decorrer do ano fazemos vários outros. Campanha de agasalho, às vezes conseguir uma cadeira de rodas para alguém que está precisando, brinquedos. Quem tiver precisando e a gente tiver condições, a gente está ajudando, velho. Independente. A gente já tem as instituições, 50 instituições, que essa nós ajudamos para a nossa festa. Agora, durante o ano inteiro, sempre estamos ajudando alguém. E sofremos muitos, né? Independente da barba, hoje é um pouco de moda até usar a barba, o cabelo comprido. A vestimenta que usamos, sim, a população que não tem o conhecimento do que fazemos, a gente sofre sim. E o que fazemos é essas festas. Porque o pessoal pensa que a gente não toma banho, pensa que a gente é vagabundo, pensa que a gente não tem família e picha, taxa. Ele olha a gente assim, nós somos meio feião assim, entendeu? E o pessoal acha que a gente é do mal, que vai tratar as crianças mal, que vai tratar as mulheres mal. E é totalmente o contrário. A pessoa nunca tem ideia de que uma festa dessa é para arrecadar alimento para o Fundo Social de Solidariedade da cidade. A maioria dos eventos sérios que acontecem, dos motoclubes sérios, são com essa intenção. A imagem dos motoclubistas, né, ou de motociclista, de modo geral, ela é um pouco perturbada por causa de históricos dos antepassados dos motoclubes, né? É que motoclube é um setor um pouco mais fechado, não é um lugar assim aberto, não é um bar, não é uma igreja. Então, para você aproximar de um motoclube, você tem que seguir certas regras, assim, certas normativas que há em qualquer lugar, numa igreja, num trabalho, você tem regras e precisa ser respeitada. Dentro de um motoclube é igual. Mas a população, de modo geral, de uns anos para cá, ela não tem mais visto os motoclubes como algo ruim. Tanto é que as ações sociais que os motoclubes fazem hoje pelo Brasil inteiro e até no mundo inteiro, elas acabam prevalecendo mais sobre os atos isoladamente ruins, né, do que aparece. Então esse preconceito com a população, ela vem caindo ao longo dos anos, né? Hoje menos, mas já teve muito preconceito com colete, com brasão, com motoclube. Hoje não, hoje qualquer cidade aí que você chegar para fazer uma festa, eles fazem porque sabem que não tem problema, a festa corre bem, não tem arruaça, a festa é bem organizada. Dentro desse conceito que eu estava falando de aceitação ou não aceitação, entra aquela questão do preconceito, né? Determinadas tribos têm preconceito, eu diria que a maioria delas, principalmente quando elas não estão dentro daquele padrão assim que a sociedade acha bonito, correto, maravilhoso. Vamos entender assim, olha, determinada tribo, determinado grupo age de certa forma. Se as ações que essa tribo faz melhoram as condições de vida de determinado grupo da sociedade, ela automaticamente vai, com o passar do tempo, ser aceita.
Eu acredito que essas ações que os motoclubes fazem, de arrecadar alimentos, de fazer esse trabalho social, é que faz com que a sociedade aceite o motociclismo hoje, atualmente, né? A associação, né, formalizada, ela foi formalizada em 2015, mas ela existe, esse grupo existe desde 2012, através de um coletivo organizado. Nós nos organizamos e com mais pessoas, com mais voluntários, com mais eventos, com mais doações, a gente conseguiu ajudar mais animais. A gente faz eventos de adoção, faz bingos, faz rifas, aí assim, com os animais, né? Nós temos hoje aproximadamente 50 animais sob nossa responsabilidade, todos em hotel ou lares temporários. Nós não temos abrigo, não temos sede, né? Então é um custo mensal muito alto para manter, porque o preço é por animal, de hospedagem, de ração, daí tem vacina, castração, tratamento. E o objetivo é que eles sejam encaminhados, o final sempre seja a adoção. Então, resgatados, tratados, castrados, cuidados e encaminhados para adoção. A instituição, ela surgiu na década de 60, tá? Com atendimento de pessoas que vinham do interior do estado de tratamento de saúde. O que acontece? Hoje não tem mais esse pessoal vindo do interior, né? Até vem, mas já vem com dia e horário agendado. A nossa instituição ela começou no Bigorrilho, já há mais de 50 anos, e na década de 70 surgiu a oportunidade de construir essa unidade onde nós estamos para dar continuidade no atendimento. E em meados dos anos 80, a prefeitura nos procurou, né, com um atendimento específico de pessoas debilitadas e convalescentes, né, que é o nosso público hoje. E hoje nós atendemos basicamente as pessoas que são encaminhadas do município, né, com essas necessidades. São convalescentes, né, que estão às vezes internados no hospital ou em UPA e que precisam de cuidados de enfermagem, né, e de auxílio na higiene, na administração de medicamentos. Na verdade, bastante tempo já. O Rogério, uma vez, acho que ele foi no nosso evento de adoção e se colocou à disposição, falou que ele fazia parte de um motoclube, né? E que daí iam fazer o Plantonistas, e ele se ofereceu para todo tipo de ajuda. Então, assim, essa história, essa relação já vem de algum tempo. Eles nos ajudam com doações, com campanhas que eles fazem no próprio clube, com eventos que eles também fazem, arrecadam ração, ou doações, ou cobertores, enfim, cada vez é uma coisa, né? Os plantonistas, eles vieram através de uma pessoa que veio conhecer a instituição, né, que faz parte do motoclube, e eles acabaram fazendo uma ação pontual aqui conosco, né, arrecadando material de consumo, material de limpeza, higiene e alimentos. Quando eles vieram fazer a visita aqui, eles trouxeram inspiração, alegria para o pessoal daqui, diversão, colocar eles na moto para brincar, acelerar a moto, deixar eles alegres, felizes. Eu fiquei encantada, porque para mim o motoclube não era isso, e quando eu conheci o Plantonistas, eu descobri que eles fazem muito mais do que só viajar de moto, ou passear, ou mostrar que eles têm moto, não. Eles têm um trabalho social fundamental para a sociedade. Todas essas compilações de ações, né, que os motoclubes, o Motoclube de Campos e as outras motoassociações participam, fazem com que tenhamos uma melhor imagem, com que tenhamos, externamos que fazemos parte da sociedade, estamos aqui para somar. Essa eu acho que é a maior parte, a maior intenção que todas as motoassociações têm. A gente viu que realmente eles têm várias pessoas e que querem fazer um trabalho social, de atender o próximo, né, de ajudar de alguma forma, né, trazendo algum alento para essas pessoas que às vezes não têm muita expectativa de vida. Antes era como se eu ouvisse um monte de motoqueiro fazendo bagunça, andando, acelerando, fazendo barulho na rua. E por motivo de acidentes também, eu não gostava muito.
Acho que a maior lição que a gente teve, e que é o lema do Salva Bicho, é que juntos somos mais fortes, né? A partir do momento em que a gente une esforços, que nós não estamos sozinhos, e os animais precisam disso, eles precisam de cada vez mais pessoas que se unam em torno de uma causa. No mundo particular dos animais ajudados, das pessoas, das crianças, seja lá a causa que for, a gente consegue mudar. As pessoas, quando eles entraram na instituição, eles ficaram meio assim assustados e tal, e depois foram vendo que são pessoas como nós, né? Pessoas normais do dia a dia. E a reflexão é que, assim, eles estão dispostos a ajudar, podem fazer alguma coisa, né? Não é só baderna. É uma via de mão dupla. Na verdade, eles nos agradecem pelas ações que a gente faz, mas em contrapartida é nós que saímos dos eventos que a gente ajuda muito mais realizado, que é o que nos dá força para continuar ajudando, né? Na última ação que a gente fez, agora no final de semana, a gente foi visitar uma casa de repouso, denominada asilo antigamente, em que um dos seus asilares subiu na moto e ele mesmo acelerou, mesmo ele tendo uma dificuldade física limitada, a locomoção dele era bem limitada, e ele acelerou a moto, sorriu. Então isso para nós é gratificante. Quando a gente sai de uma ação social, que a gente vai para casa, a gente fica pensando depois no que a gente fez, com certeza. E o que a gente tenta passar para as outras pessoas é contagiar, é contaminar, entre aspas, os outros motoclubes a também virem com a gente ou fazer suas ações sociais. Na verdade, estando sobre rodas, tendo um colete, somos todos irmãos.